sem pudor. Não há prazer algum em te amar. Transpassou meu peito, me dividiu em dois, devolvendo o anel que um dia dei. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Tomou o que era nosso, deu as costas devagar. Levou as roupas, mas ficou teu cheiro. No quarto, no armário, na sala de jantar, no lençol da cama. Facilmente me deixou, mas como te deixar? Sela teu cavalo pra correr, ninguém pode te prender, ninguém pode te prender aqui. Corra tanto quanto puder, não há como se esconder, não há como se esconder do meu amor. Volta a hora que você quiser, o anel ainda é seu e o armário ainda está vazio. Há lugar à mesa pra você, como posso me esconder ou me esquecer do amor que me feriu, que me feriu, que me feriu. Bom dia, este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Congresso online sobre família. Desde quinta-feira estamos sendo muito abençoados por tudo o que Deus tem feito em nosso coração. Que noites maravilhosas! Quanto alcance, quantas vidas sendo abençoadas, quanto feedback temos recebido de corações abençoados, almas aquecidas, vidas transformadas, casas arrumadas. Que Deus continue fazendo esta obra em nosso coração e que esses dias continuem ecoando, repercutindo bênçãos e conquistas para cada um de nós. Você ouviu o Gabriel mais uma vez, é porque nós decidimos transformar esta canção no hino oficial, no cântico oficial do nosso congresso. A letra dele é sublime, é uma poesia escrita em cima, não é, da parábola do filho pródigo, como nos ensinou Pastor Novaes na quinta-feira, a parábola dos dois filhos. Alguns chamam também de a parábola do pai misericordioso. O fato é que esta lição traz para nós valores
inimagináveis e muitas vezes imensuráveis de como o reino de Deus acontece na nossa vida e tem poder para transformar a nossa casa. Põe em ordem a tua casa. É o que nós queremos desafiar você neste tempo de congresso online sobre família. Tempo difícil, mas ao mesmo tempo um tempo de tantas oportunidades. Nosso coração se alegra por você estar conosco mais uma vez. Seja bem-vindo. Aproveita, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha ali embaixo, clica no sininho para você receber tantas outras notificações. E olha, hoje o culto está abençoado, tem muita coisa boa para vivermos e experimentarmos de casa em casa, ainda longe fisicamente uns dos outros, mas tão pertinhos no coração. Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado bênçãos, Deus tem nos trazido até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós temos muita gratidão no nosso coração por tudo que Ele é. Portanto, vamos louvar o Senhor mais uma vez. Gabriel volta agora para nos conduzir em cântico. Cante junto, adore ao Senhor e que este tempo seja abençoado para você, para sua casa e que ao final desta manhã você possa ter um restante de domingo repleto da presença, da palavra, da glória, do amor de Deus em nós. Pai querido, seja bendito entre nós. Que a tua presença seja sentida em cada casa, que o teu Espírito Santo passeie entre nós, visitando-nos em nossos lares e neste tempo fazendo morada, fazendo-se presente, abençoando cada um de nós. Usa, portanto, este tempo de louvor e adoração para falar a nós, para dirigir a nossa vida, para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará na tua presença, como um bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria.
Amém. Olá, igreja, bom dia! Como é bom louvarmos ao Senhor, falarmos as maravilhas dos seus feitos. Cantar ao Senhor e poder adorá-lo é um privilégio. Nós sempre precisamos nos lembrar que existem pessoas pelo mundo que não têm a oportunidade de adorar ao Senhor, de cantar louvores ao seu nome, porque simplesmente ainda não conhecem a Cristo. E essa realidade precisa impactar, precisa falar aos nossos corações sobre a nossa responsabilidade em proclamar o nome dele. Hoje nós vamos ver um pouquinho do que o missionário Timóteo tem feito lá na África Ocidental, sobre um projeto que alguns irmãos devem conhecer, que é o Fábrica de Esperança, que tem anunciado o nome do Senhor. Nós vamos ver como isso tem acontecido ali e qual é a nossa tarefa também nessa grande comissão. Jesus, ele veio estabelecer o reino de Deus na terra. E assim nós concluímos no Novo Testamento. O reino de Deus já veio, mas ainda não veio completamente, porque Jesus ainda não voltou. Enquanto o rei não volta, nós estamos vivendo aqui no mundo, mas sinalizando os valores do seu reino. Jesus veio, estabeleceu os princípios do reino, de justiça, amor, alegria no Espírito Santo. Com o projeto Fábrica de Esperança, nós estamos sinalizando o reino de Deus com o futebol, sinalizando com o centro médico, atendimento fisioterápico, odontológico, ortopédico. Estamos sinalizando o reino de Deus com a pré-escola, cuidando de mais de 80 crianças, anunciando o rei que vai voltar. Eles não conhecem Jesus, não conhecem a realidade do reino de Deus. E quando os discípulos de João foram até Jesus e disseram, João pediu para que a gente te perguntasse se você é mesmo Messias ou se a gente vai esperar um outro. E Jesus disse, voltem e diga para ele aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Esse é o reino de Deus. O reino que está presente hoje e que nós estamos aqui antecipando, os valores, cuidando das pessoas, amando as pessoas, trabalhando com as pessoas, até que ele volte, porque um dia ele vai voltar. Mas nós não estamos de braços cruzados. Nós estamos esperando, como noiva, sendo a igreja do Senhor, o noivo que vem. E trabalhando, servindo, cuidando das pessoas, amando as pessoas com aquilo que nós sabemos fazer. No projeto Fábrica de Esperança, muitas pessoas que sequer conheciam Jesus, hoje ouvem e veem aquilo que ele faz por eles. E que você também esteja vivendo nessa dimensão. O reino já veio, mas ainda não se instalou completamente, porque ainda nós temos um mundo cheio de maldade, de pecado, de tristeza, de doença. Mas nós somos os sinalizadores desse reino que vai vir completamente, como a Bíblia diz, não teremos mais maldade. Tudo isso vai terminar e nós vamos viver nessa outra dimensão. Mas enquanto não vem, que nós estejamos trabalhando, sinalizando, amando, vivendo intensamente os valores desse reino. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Mais uma vez, vemos como o Senhor tem usado as profissões, aquilo que nós estudamos para fazer, para a anunciação do seu reino, para falar do seu amor. Fábrica de Esperança tem chegado a lugares onde os nossos missionários não pisaram. Pessoas de outras vilas mais distantes, têm ido até a Fábrica de Esperança para receber atendimento médico e ali recebem muito mais do que a possibilidade da cura física, mas eles recebem a cura da alma, a cura daquilo que nós humanos não podemos fazer, mas o médico dos médicos pode. E vai muito mais do que o físico, é a transformação da vida, é a mensagem redentora e salvadora de Deus. E depois que saem dali, voltam para suas vilas, para os seus lugares de habitação e podem falar dessa transformação. Que coisa linda é saber isso. Que coisa linda é saber como o Senhor tem agido nas nações de uma forma tão maravilhosa.
E eu e você somos parte disso. Nós não podemos ficar de fora dessa transformação que tem acontecido nas nações. O missionário Timóteo, junto com a sua família, tem sido instrumentos de Deus ali na África Ocidental. Ore por ele, ore pelo projeto Fábrica de Esperança. Não fique de fora também da possibilidade de ir até lá e vivenciar um pouco do que tem acontecido. Procure a Junta de Missões Mundiais para isso. E nessa perspectiva de sermos parte daquilo que o Senhor tem feito, desde aqui até os confins da terra, eu quero dizer para você que transformar o mundo com a alegria de Jesus vem dos pequenos atos. Desde a gente receber alguém com um sorriso ou com um abraço acolhedor. No momento não podemos fazê-lo presencialmente, mas através de uma mensagem, através de uma palavra de consolo, uma palavra de entusiasmo. E isso é viver o reino de Deus nas nossas pequenas ações, no nosso dia a dia. E tem uma frase que eu gosto muito desse discipulado em Missão com Deus, que ele diz o seguinte: entendo por missão o propósito redentor de Deus para estabelecer seu reino. Missões, por outro lado, são as atividades do povo de Deus, a igreja, para proclamar e apresentar o reino de Deus pelas culturas do mundo. Então, que estejamos em missão com Deus, fazendo missões. E vou completar com o seguinte: ele deseja revelar sua glória ao mundo anelante por intermédio de você. Sim, você. E o seu objetivo último é permitir que Deus se revele a você e depois, por meio de você, como ele fez por meio do povo na Bíblia. Então, que o Senhor fale conosco e também por intermédio de nós. Transformar o mundo com a alegria de Jesus. Essa missão é nossa. É o que devemos fazer. Continue orando pelos nossos missionários, ore pela Fábrica de Esperança, ore pelo nosso missionário Timóteo e sua família. Doe. Nós continuamos em campanha, já agradecemos pelo resultado que temos tido de mais de 17 mil reais, mas ainda precisamos de um pouco mais, porque os nossos missionários precisam de nós. Então, você pode fazer a sua doação, identificando que é para missões mundiais e nós encaminharemos para a junta. E vá, não deixe de ir também, não deixe de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Que o Senhor continue a nos abençoar. Tenha um bom domingo. Somos família Ibemeia. Vai passar. 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 Bom dia, igreja. Como é bom sermos família Ibemeia. Como é bom sermos família de Deus aqui. E agora, nesta semana em que temos falado sobre esse assunto, temos sido abençoados por pessoas que têm nos trazido palavras de Deus para nós a respeito do que é ser família, do que é depender do Senhor enquanto família. Nós vamos agora louvar ao Senhor e orar ao Senhor através dessa canção com a irmã Vanessa, sobre o quanto nós desejamos que o Senhor faça parte, esteja conosco nos nossos relacionamentos, na nossa convivência em família.
Como é bom ter o Senhor sentado à mesa conosco. Como é bom ter o Senhor participando da nossa rotina. Que seja uma realidade nas nossas casas. E cada vez mais nós oramos para que outras casas, outras famílias experimentem a realidade de ter o Senhor como centro das suas vidas. Como aquele que, além de morar na nossa casa, mora aqui no nosso coração. Vamos louvar ao Senhor juntos com a Vanessa e que o Senhor nos abençoe. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te receber nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia.
pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Louvamos o teu nome pela tua presença, Senhor. Alcança cada vida, cada lar, cada família nesse momento. Nós somos teus, Senhor. Se faça presente. Te louvamos. Eu não disse que quando este culto começou, que teríamos muitas coisas especiais nesta manhã. Nós ainda estamos em congresso. É culto ao Senhor, domingo pela manhã, mas está inserido num programa tão especial que Deus nos deu, com tantas bênçãos desde quinta-feira. Pastor Novaes, sexta-feira, Pastor Luiz Saião, ontem, Pastor Rainer Israel, que palavra abençoada. Pastor Luiz Saião também, profundo conhecedor da palavra, trazendo-nos sempre uma perspectiva desafiadora e, por que não dizer, inovadora da palavra de Deus para o nosso coração. E eu desejo que, como aqui em casa, você tenha a cada culto, depois de cada mensagem, tido um tempo para reflexão. A gente acompanha as estatísticas das nossas transmissões e no culto de quinta-feira, por exemplo, nós batemos um pico. Poucas horas depois do culto ter terminado, nós já tínhamos quase 2.000 visualizações. Assim que o culto terminou, eu fui nas nossas estatísticas e verifiquei que mais de 50 famílias já haviam baixado o roteiro e, acredito, estavam então tendo um momento de compartilhamento. Foi esse o nosso propósito. Na sexta-feira, a mesma coisa. No sábado também. Eu estou muito grato ao Senhor porque Ele nos deu esta bênção, esse presente de num fim de semana, que poderia ser um fim de semana tão comum, Deus está fazendo coisas extraordinárias em cada casa. E agora, mais uma vez, Deus vai falar conosco. E como eu havia dito, na quarta-feira, quando nós fizemos uma mudança rápida nos nossos planos, aliás, tempos de pandemia, sim, liderar em pandemia tem nos ensinado muitas coisas profundas sobre o desafio da liderança. E nós tivemos um insight e preferimos então alternar hoje, ao invés de eu pregar de manhã e de noite, de inserir mais uma fala. E uma fala que traz para nós uma outra perspectiva, traz para nós um outro ponto de vista. Pastor Israel Vieira Magalhães, o nosso querido Israel, pastor da nossa juventude, desafiei-o a trazer dentro da nossa temática, Minha Casa Antes e Depois da Pandemia, uma visão de filho. Ele ainda mora em casa com seus pais, meus queridíssimos Edson e Selma, uma família que eu amo muito há quase 20 anos, não é? Na verdade, fazendo as contas direitinho, Edson e Selma, vamos aí 25 anos quase, né, de caminhada ministerial e, como vocês sabem, viu Israel nascer, fui o primeiro a visitá-lo na maternidade, tenho visto o seu crescimento e não podia ser outra pessoa nesta manhã para falar ao nosso coração, dentro da temática de pôr em ordem a nossa casa, antes e depois da pandemia, a visão de um filho comprometido com o reino, um filho que, pelo testemunho dos pais, é um filho que traz alegria, que honra o Senhor, que honra os seus pais, e ele vai nos trazer a perspectiva do seu coração como filho, como está a nossa casa neste tempo de pandemia e como devemos colocar em ordem nossa casa para que quando saiamos deste tempo, saiamos melhores do que entramos. Obrigado, Vanessa, por sua participação. Obrigado também a Lívia por mais notícias missionárias. E olha, depois da palavra de Israel, fica firme aí porque temos mais novidades boas, surpresas neste culto de adoração ao Senhor. Deus seja louvado. Vou orar pelo Israel agora para que ele fale ao nosso coração. Pai querido, usa a palavra do teu servo, pastor Israel, nosso menino, nosso querido, nosso servo precioso, amado, que tem feito com tanto zelo o teu ministério na vida dele e tem abençoado nossos filhos também. Usa-o mais uma vez, falando ao nosso coração, dá-nos humildade, dá-nos um coração aberto para o que o Senhor tem a nos dizer por meio dele. E fala conosco mais uma vez, como tens falado
desde quinta-feira por meio do pastor Novaes, sexta pelo pastor Saião, ontem pelo pastor Raimerson também. Obrigado, Pai, que nossa casa continue firme na rocha em Jesus Cristo e que hoje pela manhã, mais uma vez, o nosso coração seja o teu trono, o teu altar, onde tu te assentarás e onde tu hás de ser exaltado em um sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Fala conosco, portanto, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família IBMeyer. Bom dia. Saudades de vocês. Essa é a palavra que vem à minha mente sempre que me lembro, sempre que converso com pessoas que são da nossa comunidade. E eu espero que esse tempo passe logo para que a gente possa se reencontrar e trocar os nossos afetos, aqueles afetos que a gente troca no corredor, no bebedouro, que a gente troca quando estamos consumindo os produtos das cantinas, dos ministérios, aqueles cultos que são alongados nas celebrações, nos restaurantes. Eu espero muito que essa dinâmica volte, espero mesmo. E a quarentena, ela tem se revelado, né, esse isolamento, esse período que nós estamos vivendo, que é um período de transição de um mundo antigo para um mundo novo. As dinâmicas do nosso mundo irão mudar. E enquanto estamos em quarentena, ao mesmo tempo que eu compreendo que há uma postura de responsabilidade, não estamos em reclusão porque queremos, mas porque acreditamos ser a melhor opção para diminuir o contágio e também para cuidar de nós, dos nossos e dos outros. A gente crê nisso, só que ela é um tempo angustiante, porque é um fato que as dinâmicas fora da nossa casa, na qual nós nos dedicávamos a maior parte dos nossos dias, eram dinâmicas que elas nos faziam fugir do real problema, fazer vista grossa para problemas que eram necessários de serem tratados. Então, quando nós voltamos, sem termos nos planejados para isso, para uma quarentena, para um isolamento necessário, a gente lidou com essas bombas adormecidas. Era comum nos lugares que foram palcos de guerra, terem bombas que não explodiram. Então, existem bombas adormecidas nas nossas dinâmicas, e essas bombas adormecidas estão na nossa casa, que era um lugar que nós sempre voltávamos, por mais que não passássemos a maior parte do dia. As relações de casa, a gente não passa tanto tempo, mas as bombas estão aí. Só que é um paradoxo, porque essa crise, essas bombas adormecidas, ao mesmo tempo que acontecem em casa, nas relações familiares, elas também podem, pela família, serem tratadas. A bomba que começa pela quarentena, porque nós nos deparamos com muitas coisas obscuras que nós não queríamos ver, vícios, hábitos mal feitos, problemas relacionais, orgulho, vaidade, coisas que vão se acoplando nas nossas relações, e essas coisas que nós não queremos ver, essas bombas adormecidas, elas podem ser bem tratadas se nós começarmos a ter um olhar maduro e saudável sobre o que é a família. Então é um paradoxo. A quarentena que te colocou diante de bombas nas suas relações, essas bombas podem ser tratadas pelas próprias relações que estão ameaçadas. Elas podem ser tratadas. E eu me lembro que a minha mãe, ela dizia, quando eu chegava com alguma gíria que eu aprendi na escola e me dirigia a ela a partir dessa gíria, ela dizia assim: você tá achando que eu sou seus amigos? É curioso porque eu acho que toda mãe ela recebe um pack de falas que ela vai repetindo durante a vida, né? Tipo, um dia eu não vou estar mais aqui, você vai saber, ou quando você tiver filho você vai ter. Então, tem uma das falas, uma das falas que vem nesse packzinho é essa: você tá achando que eu sou seus amiguinhos? E minha mãe, ela não tá errada. Ela não é minhas amiguinhas, ela não é os meus amiguinhos. A sua esposa, o seu marido não é o seu amiguinho. A sua esposa e o seu marido, é uma relação de outro nível, uma relação familiar. E as relações familiares, elas diferem de todas as demais, primeiro porque são relações, querendo nós ou não, mediadas pela responsabilidade.
São relações mediadas por responsabilidade. Não conseguimos fugir disso. As relações familiares, elas têm acordos. Eu tenho um acordo para com meu pai. Mesmo que eu more com ele ou não. Você tem um acordo para com a sua esposa. A sua esposa tem um acordo para com você. As relações familiares, elas são intrinsecamente visitadas por responsabilidade. Nós somos pessoas que nos responsabilizamos umas pelas outras. E também as relações familiares, elas na verdade pegam a pessoa no seu estado mais nu, o seu estado mais cru, porque essa pessoa, ela em casa desarma. Eu me lembro que quando eu ia para os acampamentos, eu trabalhava nesses acampamentos e eu gostava muito de trabalhar, eu gostava muito de limpar as coisas, eu tinha isso como uma postura responsável, porque eu estava diante de outras pessoas, estava diante de pessoas que estavam me avaliando, e aí eu ficava totalmente responsável. Aí um dia meu pai viu assim, meu pai e minha mãe, quando me buscaram nesse acampamento, depois que eu passei uns dias trabalhando, eles falaram assim, nossa, eu vou te deixar mais aqui, hein, para quando você voltar para casa, você também lavar a louça, você também cuidar das suas coisas. Eles estavam muito felizes, mas eu entendi porque em casa é um lugar onde a gente desarma. Então as relações familiares, elas são relações que são da maior veracidade possível, porque tudo aquilo que você consegue performar, tudo aquilo que você consegue figurar fora de casa, em casa fica difícil, você desarma. E elas são relações de responsabilidade. Então realmente, nossa relação de família não é uma relação de amiguinhos, é uma relação de família. E não é à toa que a família é uma metáfora e o meio também com o qual Deus ele conduziu boa parte da história. Começa numa família, a história da redenção, em Abraão e Sara. Jesus veio ao mundo, por mais que tenha sido por um nascimento espiritual, ele vem aos cuidados de uma família. A igreja se enxerga como uma família, porque ela se trata como irmão. Jesus enxerga seus discípulos como família, porque ele diz, a minha mãe e os meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade de Deus. Então, a família, ela é um recorte relacional que é diferente de todos os demais. Então, a quarentena, ela trouxe crises para a família. Mas o paradoxo reside no fato de que essas crises estão acontecendo no melhor lugar que elas poderiam acontecer. Porque a família, ela tem o modelo relacional melhor para que essas crises sejam solucionadas. É como se essas bombas que estão adormecidas, elas estivessem nas mãos dos melhores técnicos para remover essa bomba. Os melhores técnicos são essas pessoas que compõem o que nós chamamos de família, que às vezes não está diretamente relacionado com o laço sanguíneo, mas é aquela pessoa que você consegue se desarmar e é a pessoa com quem você sabe que tem uma responsabilidade. Então, precisamos de uma compreensão saudável sobre família. E pensando nisso, eu me jogo mais uma vez ao texto de Lucas 15. O pastor Novaes ele já falou sobre essa parábola, a parábola dos dois irmãos, a parábola do irmão mais velho, a parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo 15. Jesus ele é interpelado pelos fariseus porque eles estranham o fato de Jesus comer com pecadores. Então ele vira para essas pessoas e conta 3 histórias. A primeira é a história da ovelha perdida, depois ele conta a história da moeda perdida, depois ele conta a história do filho perdido e do filho perdido dentro de casa. Mas ele conta essa história e é muito curioso essa imagem, porque é a imagem de uma família. E eu percebo nessa parábola 3 olhares que nós podemos ter sobre a família. A família, que é essa relação necessária para remover essas bombas com cuidado, bombas pessoais, pessoas que têm problemas com vícios, pessoas que têm problemas com maus hábitos, pessoas que têm pecados que precisam ser tratados. Quais são as melhores mãos? A família. Então, a gente precisa ter uma compreensão boa. E essa parábola fala de 3 olhares sobre a família. O olhar do filho que vai,
Esse é um olhar, ele tem um olhar sobre o que é a família, o olhar do pai e o olhar do filho que fica. São 3 olhares. E por isso eu quero ler com você, para que a gente consiga ter uma boa compreensão, um bom olhar sobre a família, para que as crises que a quarentena nos colocou, as crises que acontecem dentro da nossa casa por conta desse período de reclusão obrigatório, elas possam ser solucionadas e pastoreadas pela própria família. Então eu te sugiro essa leitura junto comigo. Estou no versículo 11. Eu não vou ler todo o texto, eu vou pegar versículos específicos para que a gente possa conversar. Estou aqui no versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Lá ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Estou no versículo 28. O filho mais velho, ele se indignou e não queria entrar. Ele soube que o irmão voltou por meio dos empregados e ele percebeu que o pai estava fazendo uma festa para celebrar o retorno desse filho que saiu nessa jornada de responsabilidade. E aí ele se indigna e ele vai para procurar o pai sai para procurá-lo, e ele responde ao pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e eu nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor manda matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Existem 3 olhares sobre a família. O primeiro olhar é o olhar do filho que vai. O filho mais moço que vai, ele tem um olhar sobre a família. A família é um grande impedimento. Essas relações de responsabilidade, elas na verdade são um grande impedimento na vida dele. Ali não está a alegria. É sufocante. A vida acontece fora das dinâmicas da responsabilidade. A gente costuma pegar esse texto e atrelar à juventude, aos adolescentes, mas é um problema recorrente e participativo dos adultos também. Porque é esse constante desejo, essa constante compreensão de que fora da responsabilidade está o prazer. De que o prazer ele está numa vida desenfreada. De que um descompromisso com a vida e com as pessoas que nos cercam é aquilo que vai nos conduzir para uma boa vida. Mas essa compreensão ela é equivocada. É aquela compreensão, por exemplo, de um marido que acha que a vida está em sempre outras pessoas, em outras mulheres. É a compreensão do filho que acha que nas ordens, na proteção do pai está a castração da vida. Essa compreensão de que a vida ela acontece fora das responsabilidades, essa compreensão ela é uma má compreensão sobre a família, é um olhar torto para a família. E para você conseguir remediar as crises que a quarentena trouxe para as nossas relações, você não pode ter esse olhar sobre a sua família. Você não pode ter esse olhar. O seu olhar, na verdade, é um olhar de responsabilidade. As crises que estão aparecendo, que estão vindo à tona, as crises que estão aparecendo aos nossos olhos, essas crises elas precisam encontrar pessoas que são responsáveis, as pessoas que estão em crise. Eu converso com muita gente. A quarentena não tem sido fácil nem para mim, gente. Não é um tempo bom. É um tempo que você está suscetível a ter crise. É um tempo que você está suscetível a pirar. E eu preciso ver em família um espaço no qual as pessoas se responsabilizam por mim. Então, essa ideia de que a vida está fora da responsabilidade é ilusória, mas também tem a compreensão do filho mais velho, do filho que fica.
Porque o filho que fica, ele, na verdade, tem um olhar para a família que quase que elimina a própria família. Porque ele olha para a vida como um todo como uma performance. Ele está sob constante avaliação. Ele pega a vida e faz da vida um jogo avaliativo. É aquela mãe, por exemplo, que trata o filho segundo as suas obras. Então, esse filho, se ficar mais velho, se torna esse filho aqui. Porque a vida se tornou essa performance. A vida se tornou esse teatro ou essa constante apresentação do que nós estamos fazendo. Só que isso vai se tornando esgotante, porque vai eliminando da família um olhar de parceria, um olhar de própria família. Não é à toa que esse irmão mais velho, que vive com esse olhar da performance, como se ele estivesse constantemente sob avaliação, esse irmão ele não consegue receber o irmão em festa. Ele diz: esse é teu filho. Ele não tem irmandade. E ele fala para o pai, ele não aborda o pai como pai, ele aborda o pai como um senhor. Então, ele está sob constante avaliação, e isso, com o tempo, vai aniquilando a misericórdia. Isso, com o tempo, vai tornando as relações familiares uma esquizofrenia. Então, por um lado, a gente tem uma compreensão sobre a família que quer, assim, se afastar das dinâmicas da responsabilidade. É a ideia de que a vida está fora dos limites e da responsabilidade. Por um outro lado, a gente tem um olhar sobre a família e sobre a vida como um todo, como se ela fosse uma grande performance. Eu me relaciono com você mediado pelas suas obras. E esse irmão, ele com o tempo vai esfarelando a própria dinâmica familiar, ao ponto de não conseguir se referir ao pai como pai, mas ao pai como senhor, e para não conseguir se referir ao irmão como irmão, mas se referir como esse teu filho. Então, essas duas compreensões são equivocadas. Mas a terceira compreensão é a compreensão do pai. Que a compreensão que eu chamo, é esse olhar que eu chamo de responsivo compassivo. Essa responsabilidade cheia de compaixão. Porque o pai, ele sabe de que não existe vida fora da responsabilidade, fora de dinâmicas responsáveis. Fora da casa não existe vida. Fora desse horizonte que aqui essa ideia é longe de Deus, longe das propostas e sugestões de Deus para a nossa vida saudável, não há vida. Então, estar na família de Deus é onde a gente de fato experimenta essa vida. E aí ele sabe então que a responsabilidade é a regra do jogo, é o nome do jogo. A família de Deus é uma família de pessoas que se responsabilizam umas pelas outras. Só que essa responsabilidade, ela não é performática, como é a compreensão do irmão mais velho. Ela é, na verdade, cheia de compaixão. É essa compaixão que permite o filho voltar. É essa compaixão. É essa compaixão que permite esse pai responder: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Por que você está aí performando? Por que você acha que eu te trato segundo as suas obras? Não, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. E é esse o olhar que nós devemos ter sobre a nossa família. Esse é o meu desejo que você... é o desejo que eu tenho para a sua vida, para a sua casa, para as pessoas que estão com você aí, sentado, vendo esse culto. Eu desejo que o seu olhar sobre essas pessoas seja de responsabilidade compassiva. Porque as crises que a quarentena gerou, elas só vão conseguir ser sanadas pela relação de família, por esse tipo de relação responsável, compassivo. Esse tipo de relação que compreende sim a responsabilidade, que sabe de que dentro das nossas relações a gente precisa ter responsabilidade um pelo outro. Mas tudo isso não é de maneira performática, é de maneira cheia de compaixão. Esse olhar sobre a nossa família é o olhar que permite com que essas crises que a quarentena vai gerar sejam de fato tratadas.
amigos e amigas, família IBMEA. Nós somos essas relações de responsabilidade e cheias de compaixão, no qual a pessoa ela pode ser frágil diante de mim. Recentemente eu conversei com uma amiga e ela, desabafando sobre esse tempo de quarentena, ela disse que não aguenta mais ser forte o tempo inteiro. Tudo bem, amiga. Tudo bem. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Aqui é o lugar da nossa responsabilidade por você de maneira compassiva. As crises que essa quarentena está gerando só podem ser sanadas pela relação da família. E é por isso que a igreja é uma grande família. A relação da igreja entre si é uma relação de família. São irmãos, são irmãs, porque ali sabe que existe uma responsabilidade compassiva. E nesse sentido, eu posso estar falando com você hoje que está sozinho, que está longe da sua família, ou que está sozinho em família, aliás. Você que está sozinho dentro da sua própria casa. Pode ser que eu esteja falando com você. Pode ser que eu esteja falando com você que, na verdade, está em casa doido para sair. Doido para sair. Está em casa e não aguenta mais essas relações. Eu te digo mais uma vez, peça a Deus essa habilidade de lidar com a família, com esse espaço das relações de responsabilidade compassiva. É neste movimento que as crises elas começam a ser curadas. Pessoas em crise, elas não conseguem recorrer àqueles que as julgam pelas obras. As crises que essa quarentena serão reveladas não vão ser bem resolvidas. Essas bombas que estão adormecidas não serão bem resolvidas por relacionamentos em que não existe a segurança da responsabilidade compassiva. E é isso que eu desejo para você. Deus abençoe, que o Espírito Santo continue guiando e que o dia seja breve. Que seja breve esse nosso reencontro. Que seja em breve. Em nome de Jesus, um bom domingo. Amém. Eu tinha certeza que Deus iria falar ao nosso coração por meio do nosso jovem pastor. Este pastor que tem um coração no reino, que é um filho dedicado, que é um jovem que tem trazido muita alegria para os seus pais, para o meu coração como seu pastor. Deus seja louvado por sua vida, Israel. E agora fica-nos o mesmo desafio de todos os dias. A gente vai lá para o livro de Atos, no capítulo 2, quando aquela multidão, após ouvir Pedro e os apóstolos falarem sobre o cumprimento das profecias e sobre a vontade de Deus para a vida deles por meio de Jesus, entreolharam-se e perguntaram: que faremos, pois? Esta é a pergunta que você deve fazer agora. Diante de tudo que ouvimos da palavra de Deus, pela boca do jovem pastor Israel, que faremos? Os desafios são grandes. O desafio é real. E aqui está mais uma vez o nosso QR Code, onde você pode baixar o roteiro para a sua discussão, discussão no bom sentido, seu debate, seu bate-papo, seu compartilhamento em família. E hoje é domingo, e daqui a pouquinho nós vamos nos assentar à mesa. Então eu queria fazer uma sugestão. Você lembra que eu falo muito sobre o valor da mesa, da família? E este tempo de pandemia tem nos trazido tantas oportunidades de mudar e aperfeiçoar a nossa rotina e nos reencontrarmos à mesa. Faça isso hoje pela manhã. Eu gostaria de desafiar você a baixar o roteiro e pensar e refletir sobre as perguntas provocativas e provocadoras, né, que o pastor Pedro nos trouxe para esta manhã, para que você gaste um tempo, invista um tempo na sua família e use a refeição desta manhã. Sente-se à mesa. Desliga a televisão agora. Não se distraia com nada. Desliga um pouquinho o seu celular. Concentre-se. Olhe nos olhos. E gaste tempo refletindo sobre tudo isso que o pastor Israel nos trouxe e aplicando cada palavra às questões que o pastor Pedro está levantando para o aprofundamento da nossa reflexão. Saia melhor do que você entrou. Esse é o nosso desafio. Que Deus continue nos abençoando e que esta manhã repercuta, ecoe por muito tempo na nossa vida,
de tal maneira que a nossa casa seja melhor do que era e a gente ponha em ordem a nossa vida para aproveitar bem as novas chances que Deus nos dará. Que Deus abençoe você no final desta manhã e à noite estaremos juntos novamente em mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mas espera aí, não vai embora correndo não, porque quando eu terminar, temos uma maravilhosa surpresa, uma terceira surpresa preparada pelo nosso Ministério de Adoração e Culto. Um coro foi convidado para encerrar o nosso culto desta manhã. Domingo passado foi o Pequeno Canto, no domingo anterior foi a nossa equipe de adoração e chegou a vez de mais um coro participar do nosso culto, encerrando a nossa transmissão. Portanto, com a palavra, o nosso coro Hosana, que vai encerrar o nosso culto desta manhã. Deus abençoe você. Pai querido, obrigado por esta manhã de bênçãos, por tanta palavra que abençoa o nosso coração. Consolida e confirma a obra das nossas mãos, aquilo que te apresentamos com tanto amor, com tanta dedicação, porque só Tu és digno. E agora, Senhor, confirma sobre nós o Teu querer e a Tua vontade. Que a Tua graça esteja sobre nós, o Teu amor seja derramado abundantemente do nosso coração e o Teu Espírito nos console, nos fortaleça para que sejamos dia a dia melhores, refletindo a imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, refletindo a Tua glória aqui na terra. Em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Fortes prados se erguem em Teu louvor, Senhor Jesus. O Teu povo só espera em Ti a salvação. Se clamar